Que a gente foi nesse portal, que ele já é magnânimo por si mesmo, mas ontem, Vânia Vilela, nossa, ontem tava assim, de abrir o coração mesmo, a gente chegou lá, uau, e a força guiando, o trabalho já acontecendo, e nós, instrumentos de cura, né, para a cura passar por nós, entregar para eles, a cada um que precisava. Tanto esses ancestrais que a gente fala avó, bisavó, mas às vezes uns ancestrais muito antigos, que a gente não tem consciência, a gente não sabe. A nossa mente não mensura a quantidade de almas e dos ancestrais, né? Porque o trabalho não foi só nosso e nem para nós. Era algo realmente muito grande, muito maior, que a gente nem consegue acessar. E toda a história do planeta Terra em si, né? Todos os povos, os nativos, os negros. E tive experiências incríveis, né? Encontrei uma vozinha também, assim, a primeira tocha que eu cheguei era uma que estava debaixo da árvore. Eu entrei debaixo da árvore e eu não queria mais sair dali. Eu falei, eu posso ficar nessa tocha o resto do trabalho. Realmente eu entrei numa outra dimensão. E cada tocha que eu chegava era uma reverência, uma entrega, assim, para o trabalho que estava acontecendo. E quando eu terminei o meu trabalho, que eu vi que eu cheguei no portal, enfim, eu vou entrar no portal pai e mãe, meu Deus do céu. E aí eu também já cheguei, já me prostrei, assim, eu deitei diante deles, deitei diante daquela grandiosidade que estava diante de mim, de um processo de realmente, uau, tô pronta. E reverência à mãe, agradecimento ao pai pela vida, simplesmente trazer a vida pra gente. Daqui pra frente sou eu, né? Já foi as minhas dores, já foi o meu passado, tô pronta. E era isso que vinha, né? Tô pronta, tô pronta. E aí adentrar aquilo e chegar naquela fogueira quentinha, útero, amor, vitória, né? Consegui. Eu também não estava com a minha carta, eu como a Vânia. Aí, nessa vozinha, ela foi intuidar, falou, filha, pega umas folhinhas e coloca seus problemas nas folhinhas. Aí eu peguei umas folhas e comecei a mantrar ali, deixar tudo ali que eu queria limpar. Joguei isso na fogueira. E eu fui a primeira a adentrar esse portal. E eu fiquei em êxtase ali, assim, com as minhas asas, estava com lenço e uau. E aí comecei a acessar várias consciências que eram nossas, que eram deles, assim, de povos, de celtas, de indígenas, e rolando uma festa, né? Que não tenha medo da dor, passe, você passa por ela passa por você e ela é entregue. E pode ser em leveza, pode ser em alegria, pode ser em luz, né? E isso estava acontecendo geral. Então, é isso. Que lindo, lindo. Primeiramente, gratidão, né, por ter passado esse momento com vocês. Com certeza eu senti um pouquinho de cada um ali, né, a gente se conecta, não tem como não se conectar. E eu acho que tudo começou pelas cartinhas, no primeiro dia. Quando a gente estava ali incumbido de escrever os nossos... enfim, de botar para fora tudo que é ruim, tudo que a gente não quer mais, a gente acha que a gente sabe de tudo. Mas foi uma questão de um dia de vivência, pra gente ver que, tipo, nossa, falta muita coisa pra colocar ali na cartinha. E aí fui lá, ai meu Deus do céu. Cada vivência a gente vai percebendo algum erro nosso, ou alguma coisa que a gente tem que colocar, às vezes até tirar, né? Então a gente estava conversando ontem, né? Nossa, a gente acha que se conhece, mas foi uma questão de um dia, a gente não se conhece, cara. Tipo, tem muita coisa aqui que eu preciso mudar ainda. Aí eu fui lá e coloquei. E é muito importante a gente trocar experiência com as pessoas, porque a gente vai percebendo outras coisas. Por exemplo, a gente estava conversando também com a Pri, e ela falando sobre colocar na carta também divórcios, que às vezes amigo, pessoas, relacionamentos, a gente se separa, mas não se divorcia. Então é muito importante a gente colocar na carta, eu divorcio de uma vez por todas, por esse relacionamento às vezes é abusivo, você não se desconecta com ela, às vezes por conta de um sentimento, até mesmo por conta de um cachorro. Então eu coloquei lá todos os divórcios que eu queria para eu poder me ver livre. E levei a carta. Então a gente foi lá, a gente chegou lá no portal, foi muito bonito, já de cara, a gente se sente realmente naqueles filmes, aquelas coisas.
lindo, assim. Então você já se conecta, você já entra naquela vibe, né? Tudo é propício. Então, e fazer parte também ajudar também é muito importante. Você se sente mais ligado. Por exemplo, você pediu para eu pegar a caixa, pegar o fósforo. Então você ir lá e ajudar a acender o fogo, para mim também foi muito importante. Teve uma ligação muito forte. E o fogo subia muito alto, tinha umas partes que era tão alto, eu não acreditava, gente, como pode subir tanto? De certeza que tem uma energia muito forte aqui, porque tinha pedaços de papel, pedaços de coisa que subia muito alto, assim, como pode acontecer isso? Então a gente começou a passar de tocha em tocha, né? E eu nunca tive, eu acho até bonito, tem pessoas que têm visões, que enxergam vultos, enxergam espírito, enxergam isso, aquilo. Eu nunca na minha vida tive experiência de enxergar nada, nunca vi. Só que em contrapartida eu tenho essa coisa de sentir. O vento passando, uma brisa, uma janela, uma mensagem passada, uma mensagem num comercial de televisão na hora certa que eu precisava. Eu sempre tive essa coisa de mensagens, mas nunca de visão. Eu sempre quis ter, nunca tive. Então eu falei, nesse momento eu acredito que eu não vou ver nada de família, de nada, não vou conseguir enxergar, mas eu peço mensagens, eu peço que alguma coisa me mostre que o que eu estou fazendo esteja certo, né? Então foi muito incrível assim, porque cada tocha que eu passava, automaticamente, automaticamente eu falava de uma forma diferente. É como se, sabe quando você fala com uma pessoa, você muda o tom para se igualar a ela? Eu não consegui repetir nenhuma fala assim, cada tocha eu não consegui repetir. Eu falava sempre de forma diferente, como se eu estivesse falando com uma avó diferente, uma bisavó, uma tataravó, então eu falava, não conseguia repetir. Então, a última tocha foi quando eu pedi. E aí eu falava, muito obrigado, fiz o Ho'oponopono, eu agradecia por tudo que eles me trouxeram, por ter me trazido até aqui. E da mesma forma que eu agradecia, eu estou deixando aqui todos os medos, todos os traumas, todas as falências, todos os planos mal sucedidos, todas as brigas, eu estou deixando aqui nesse local. Então, a última tocha, eu pedi, eu estou fazendo certo, eu posso deixar com vocês, eu posso jogar, eliminar. Aí o fogo, ele vem em direção a mim, assim, exatamente em direção a mim, como se estivesse me abraçando, tipo, agora você pode, você está livre, eu me senti livre. Então foi muito especial. Quando eu cheguei no portal, uma parte da minha família, a parte da minha mãe é índio com português, e a outra parte da minha família são italianos, então assim, são muito diferentes, né? Uma parte tem ligação com a terra, tem ligação com o batuque, eu tenho uma ligação muito forte com o tambor, e a outra parte da italiana é de fazer, é de construir, é de falar, sabe? É um pouco mais agressiva, então na hora ali do pai e da mãe, eu senti muito forte essas duas partes, eu só pedi para que eu levasse o melhor dessas duas energias. Então foi quando eu joguei a carta, e demorou um pouquinho para queimar, mas queimou. E assim, eu senti uma sensação assim, parece que assim, saiu 30 quilos. Se tivesse uma balança ali, eu acho que com certeza eu estaria mais leve. E eu senti aquela carta subindo. E a única coisa que eu quis fazer, quando eu vi ela dançando, eu só queria dançar como forma de agradecimento mesmo. E foi isso. Fiz parte mesmo, 100%. Eu queria estar 100% ali com vocês e liberto de tudo que fez mal para minha família. Daqui para frente agora vai ser tudo diferente. E eu vou fazer uma outra história, vou carregar uma outra história nessa minha geração. E com certeza dá muito orgulho para minha família. Bom, então, para mim também achei a noite muito especial, achei lindíssimo quando a gente chegou lá e eu vi aquelas tochas. E durante a passagem, né, em cada uma das tochas, o que eu senti de diferente realmente foi a energia. Em alguns momentos parecia que eu não tinha identificação, como se eu não soubesse muito bem quem estava ali.
por outro lado, em outras tochas, eu senti um acolhimento, como se fosse um momento de reconhecimento. E aí agradecia. Eu tenho descendência italiana dos dois lados, tanto paterno quanto materno. E em alguns momentos veio um pouco, e todas as famílias vieram para o Brasil na época da imigração, né, italiana no Brasil. Então pensei um pouco no sofrimento dessas pessoas, de deixar sua terra. Agradeci pela coragem de deixar tudo para trás e tentar uma vida nova, né, no Brasil. Também pensei nas mulheres, também lembrei da minha avó. Foi gostoso, foi uma sensação de muito acolhimento, de muito colo. E uma coisa que me chamou a atenção foi porque eu tinha pensado na oração, né? O Larissa estava na minha frente, uma vez eu pensei assim, eu vou falar para ele o que eu quero, o que ele devia falar, porque eu falei uma vez aquilo e falei, nossa, é tão bonito isso, que todas as pessoas podiam falar para os seus antepassados. E aí me deu vontade de compartilhar aquilo lá. E aí primeiro eu cutuquei ele, fala assim, 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 foi. E ele me contou depois, que acabou tudo, que naquele momento ele pensou, nossa, não sei o que eu vou falar. E eu na mesma hora cutuquei ele e falei, é aquilo. E aí quando acabou, e aí me deu vontade de falar para todos. Quando acabou eu falei para a Vânia, falei, né, que... Não, aí ela chegou para mim e falou, Daniela, fala um pedacinho da oração para todas as pessoas. Eu falei, se eu te falar que eu pensei isso, que eu tive essa vontade, você acredita? E aí a Vânia falou, não foi você que pensou, foi alguém lá que me falou, né? E aí fazia muito sentido alguém ter falado aquilo no meu ouvido, né? Fala para todo mundo isso. Então foi interessante. E aí eu tive um outro momento desse de sentir, que foi quando acabou, que eu passei pelo portal. No portal, com os meus pais, foi de certa maneira um pouco mais leve, como se tivesse essa proximidade. Meu pai já é falecido há 16 anos, mas eu sinto ele comigo todos os dias, eu sei que ele está bem do meu lado. Então parece que eles já estavam mais próximos, assim, foi mais fácil. E quando eu passei, então, que eu coloquei na fogueira, ele me deu uma vontade de dançar, assim, ó, aquele negócio, não sei se o feminino estava em mim, e aquela música parecia um pouco de dança do ventre, um negócio assim que me veio vontade. Eu olhei e estava o Cris do meu lado, eu falei, gente, estou com muita vontade, estava desesperada de vontade de dançar. Só que ninguém estava dançando. E aí ele falou, dança. Eu falei, ai, mas eu tô com vergonha. Ele falou, dança. E aí eu comecei. E aí todas as pessoas começaram a dançar também. Então foi interessante, assim. Eu também tenho certeza que aquela dança, alguém pediu pra mim, mexe, deixa aí a cintura. E aí todo mundo começou a fazer junto. Então foi isso. Eu achei, assim, fantástico. E depois aqui a gente vendo algumas fotos, a gente conseguiu identificar, né, que tinha muita gente lá. E muitos dos nossos, e aí constatar isso, até vendo na foto, até tive uma sensação meio assim, nossa, é engraçado quando a gente tem a imagem, né? Muito nítido, não tem como negar, né? Só que a gente já tinha sentido que tinha acontecido mesmo sem ver. Então é isso, eu acho que foi uma experiência incrível e eu tenho certeza que isso vai reverberar na nossa vida de, né, maneira muito especial. Arroz. Você foi canal 2 vezes então, né? Na fala e no movimento. E é interessante que na hora da dança eu me senti meio líder ali daquele negócio. Porque realmente eu comecei a dançar e eu não sei se vocês perceberam, mas teve uma hora que eu percebi que eu estava dançando no sentido contrário de todo mundo. Eu passava por outra, mas é como se eu estivesse meio comandando mesmo aquela dança ali. Eu tive um pouco esse sentimento, né? Então foi bem interessante. Eu acho que talvez porque eu fui a primeira e puxei aquilo, né? E eu tive essa sensação. E é muito provável que não tenha sido eu, de verdade, que estava ali, né, dançando. Tinha alguém dançando comigo lá. Com certeza. Mas agrega isso no seu trabalho, nas práticas, nas vivências que você faz. Legal. Toda vez que eu vejo uma fogueira, uma chama, eu sempre observo muito o movimento que a chama faz. Eu gosto muito do fogo. Então quando eu cheguei lá naquele lugar, que aquilo realmente remetia um filme, eu já tinha visto algo parecido em algum vídeo, algum filme, alguma coisa. Completou muito com aquela iluminação, daquela forma, com aquele portal. Em cada chama que eu passei, eu senti uma energia diferente uma da outra. Algumas foi uma energia mais forte. A grande maioria das tochas estava ajoelhada, então a fumaça vinha muito no meu rosto. A fumaça estava de um lado e quando eu conversava com ela, a fumaça vinha para o meu lado. Muitas dessas fumaças fizeram alguns formatos, alguns sinais também diferentes, assim, que eu pude reparar também. Quando eu cheguei lá na hora do portal, na energia lá do pai e da mãe, eu fiquei muito bem também, porque eu agradeci muito.
E depois que eu cheguei perto da fogueira e que eu fui jogar, eu senti uma emoção muito forte, porque parecia que eu estava conquistando alguma coisa muito importante e uma coisa que eu queria muito na minha vida. É como se fosse uma pessoa que estivesse estudando, sei lá, para medicina e passasse numa federal. Foi mais ou menos essa sensação que eu tive quando eu coloquei o papel lá na fogueira. E depois algumas pessoas começaram a dançar, mas a sensação, a necessidade que eu tinha era de ficar sentado, agradecendo pela oportunidade de tudo que eu estava vivendo, pela oportunidade de estar me libertando de todo aquele peso que eu estava carregando comigo há bastante tempo. E eu fiquei muito bem, muito contente. Depois eu levantei, eu comecei a dançar com a galera, fiz a roda. E eu fiquei muito leve depois. Parece realmente que eu tirei um cargo muito grande de cima de mim. E era uma coisa que eu queria e que eu precisava fazer já há bastante tempo já. Então, quando nós chegamos lá ao local, para mim aquele cenário foi impactante demais. Porque no outro retiro não fizemos nesse formato, né, Vânia? Então aquilo foi muito impactante, aquelas tochas, aquilo estava... Nossa, foi maravilhoso. Me senti ali acolhida na hora. E depois, passando tocha a tocha, a impressão que eu tive é que cada uma delas estava conversando comigo. Cada tocha conversava comigo. Porque eu pensava e ela, no movimento daquele fogo, ela ia me respondendo de alguma maneira. E uma, em específico, ela tremulou muito. Aí eu me emocionei demais, parei, eu fiquei acho que até tempo além, chorei bastante, porque aquilo realmente me emocionou demais. E eu fui circulando com todas, e o final foi maravilhoso, a nossa dança ali, aquela roda foi uma energia assim, muito forte, e realmente foi uma noite inesquecível. Inesquecível. Ontem foi especial mesmo, para mim, principalmente pelo Sagrado Feminino, foi porque assim, eu não tenho dificuldade de ir, né? Por conta do teatro, você vai, se joga nas tarefas, você faz. Mas ontem, quando pega, assim, que você para, você olha pra dentro de si e você revê coisas e você tem que se encarar, aí você vai vendo as suas travas, os seus medos, tudo, né? Você vê tudo. E aí, o Sagrado Feminino foi muito difícil para eu ir pra roda, para eu conseguir soltar aquilo. Eu fui a pessoa que ficou gritando 5 minutos. Porque foi assim, eu consegui soltar mesmo, mas aí quando eu soltei de verdade. Eu falei assim, agora o negócio vai de verdade. E aí depois do sagrado fiquei assim, mexida, mas me senti um pouco mais leve. Quando a gente foi à noite, quando eu vi aquele lugar, aí a minha mente, né, cinematográfica, eu falei, nossa, que coisa linda isso aqui, nossa, uma história, já fiquei pensando num filme já. Aí já pensei, e aí achei lindo, maravilhoso. Aí quando a gente começou o processo, eu também não tenho a visão aberta, então eu sou mais de sentir. Só que como eu fiquei com o olho aberto, então assim, algumas chamas foi mais fácil fazer o Ho'oponopono, outras eu ficava calada, o negócio não saía, era muito difícil falar sinto muito, alguns era muito difícil falar me perdoe, outros era muito difícil falar eu te amo, então eu senti umas dificuldades falando a mesma fala. E assim, as chamas iam mudando, eu vi vários corações e algumas chamas, e uma chama, eu vi um coração enorme e eu vi um guerreiro. E eu fiquei um pouco confusa porque a princípio parecia que eu fui aquele guerreiro, mas depois, não sei se era da minha linhagem, mas via um guerreiro muito forte. E aí depois eu fui em outras, né, as chamas também compridas, só que as compridas pra mim, não sei se pra vocês, ela ficava furta-cor, ela mudava muitas cores. E umas eu senti paz, outras eu senti quando você não quer, você não se abre para aquele ancestral e ele fica na dele, sabe assim? Tipo, acho que tinha uma coisa ali que a gente preferiu não comentar. Eu achei muito legal fazer isso porque eu fiz constelação a primeira vez com a Manu, que não está aqui. Foi muito legal fazer constelação, e fazer essa constelação agora no formato de tochas foi muito importante. Na hora do pai e a mãe, que eu fui passar pelo portal, eu senti uma leveza, assim, sabe? Porque eu não conheci meu pai. Então, eu tenho a figura da mãe e tudo, mas quando eu passei pelo portal, pai e mãe,
eu senti assim, você cumpriu sua missão de me trazer à Terra, tá tudo resolvido, agora eu vou passar. Eu senti isso, sabe? Gratidão, obrigada por eu ter vindo e tá bom, foi isso a missão de vocês. E aí eu passei, agradeci, recebi tudo que de bom, né, naquele momento. Como eu tinha feito esse negócio do divórcio energético, que é assim, a gente quando tem relações sexuais com as pessoas, a gente vai pegando as energias, vai trocando muita energia. E aí, às vezes, alguma coisa fica emperrada por não... E aí ontem me mostrou, porque eu tô muito na intuição. A intuição mostrou, coloque o nome das pessoas que você quer se desligar energeticamente para você seguir 2021 livre, leve e solto. É a mesma coisa quando você tem um relacionamento que você já está há anos separado e você está ainda naquela ligação que separa, mas não separa energeticamente. Então é como um papel vermelho e amarelo que cola muito tempo, aí quando você descola fica o amarelo no vermelho e o vermelho no amarelo. E aí fica isso. Agora você imagina vários papeizinhos, né, várias cores, aí tem gente muito colorida. Aí eu peguei e fiz coloca o nome das pessoas e fala que você quer se desligar energeticamente e você fala assim, eu te entrego o que é seu e você devolve o que é meu. Ponto. Cada um com a sua energia, bonitinho, sem prejudicar ninguém, gratidão pela sua vivência e tal. E aí eu fiz isso. Quem estava aqui em volta de mim eu já falei, o pessoal também já começou a fazer também e tal, a gente fez. A minha carta, sem brincadeira, gente, a carta não é assim, ó, ela fez uma bola, puf, estufou a carta na fogueira. Eu falei, eita, prela, nunca vi isso. Aí ficou uma bola assim queimando e eu fui sentindo uma dor no meu peito. Foi uma dor assim, fez tipo, como se... Sabe aquela falta de ar que você fala assim, tô com Covid? Ai, Falta de ar. Eu falei, nossa, que é isso, gente? Aí eu fiquei com aquela, uma dor no peito, assim, um negócio enfiando no meu peito, assim, eu fiz, nossa, gente, que é isso? Aí aliviou tudo. E, incrivelmente eu não dancei, porque eu sou da dança, né? Eu não dancei, eu fiquei parada, assim, parece que o negócio me extasiou, assim, falando. Aí eu vi o pessoal dançando, achei tão bonito. Esse aqui tava saltitante, tava todo mundo, uma alegria, foi coisa linda de ver. Aí depois eu fui lá participar um pouco, né? Porque eu não aguento, né? As pezinhas ficam assim. Gratidão, gente, muito obrigada. Isso aqui sempre é libertador. Quando eu cheguei, pra mim foi um impacto muito grande. Quando eu vi isso ali, eu digo, gente, olha só, eu tô numa vila, me senti assim, acolhida. E vi isso ali. Parece um ambiente que eu já, no passado, eu já tinha participado daquilo. E no final eu entendi. Então, para mim, de início foi isso, uma emoção muito forte e uma energia linda, linda, uma energia doce, acolhedora. E então iniciamos nas tochas. No início, as primeiras tochas, para mim foi assim, eu senti uma energia de, não é desconforto, mas assim, um pouco pesada, um pouco sofrida. Entendi de alguns ancestrais, né, que eles tinham vivido isso, uma angústia. No final, uma leveza muito grande e um acolhimento. Quando eu cheguei no portal, que eu senti a energia do meu pai e da minha mãe. Meu pai é falecido, então foi muito, assim, muito emocionante. Eu senti ele segurando na minha mão e tudo aquilo me fortaleceu muito para que eu entregasse aquela carta, né? Tudo aquilo que eu queria transmutar naquele fogo violeta e que nada daquilo mais me pertencia. Eu não queria mais aquilo para mim. Então, ficou registrado no meu ser que aquilo já está tudo resolvido. Então, que o universo transmutou, levou, entregou, está tudo certo. E no final, eu me senti celebrada com a dança, uma dança celta, né, lindamente, e eu fiz os movimentos, me senti convidada àquilo. Eu me senti assim que eu estava junto com elas, né, uma energia celta, as deusas. Foi lindo demais.
Foi só gratidão, né? Para mim foi muito interessante porque esse ano de 2020 eu fiz 2 processos que mexeram muito comigo. Eu fiz um processo que chama reconsagração do ventre e depois que eu fiz esse processo de limpeza kármica de todas as... eu recebi uma mensagem que eu estava limpando todas as gerações das mulheres, dos meus antepassados mulheres, o que elas sofreram, que eu carregava isso no meu útero. E eu recebi isso através de um sonho e o poder que estava disso, que eram mulheres muito masculinas, que sempre assumiram muito a casa, e isso trazia um fardo muito grande, trouxe para mim e trouxe para as minhas antepassadas mulheres, dos 2 lados, né? E isso foi muito forte, esse processo. E daí ontem a gente fez o trabalho do Sagrado Feminino, eu saí meio em alfa, depois passei com a Sussu, e eu tava assim super leve. Daí eu cheguei, aquela cerimônia tava muito, muito bonito, o ambiente muito acolhedor. E as chamas, conforme a gente ia passando nas chamas, a gente via o movimento delas e eu via às vezes imagens no meio, mas assim sem identificar, né? Como se tivesse seres ali abençoando, algumas mais difíceis que você precisava repetir mais. E daí teve uma muito especial que meio que criou essa conexão com o útero. Então eu senti uma ligação assim muito forte, muita energia vindo, e eu simplesmente fiquei e recebi. E meus pais são falecidos, então na hora que eu passei do pai e mãe, e que eu senti isso, daí eu olhei pro meu ombro, vi a mão do meu pai, olhei e vi a mão da minha mãe, e aquilo me deu uma força, mas muito grande. E daí eu passei pelo portal, joguei a carta, eu falei, não, eu preciso assentar toda essa energia. Daí eu sentei, fiquei quieta, como eu tive o dia no começo, então eu fiquei um tempo sentada para depois conseguir ficar leve, dançar e deixar a energia fluir. Mas é muito engraçado, porque isso vai mexendo internamente com coisas que você às vezes nem sabe que está ali parada, né? E a sensação de leveza e limpeza que a gente sai depois é muito gratificante, é muito, muito especial. Eu tô muito na questão do amor, assim, sabe? Tipo, comigo foi muito difícil sair de algumas tochas porque eu queria abraçar as tochas, sabe? Eu queria agradecer. Teve algumas que foi uma coisa rápida, eu vi muita criança. Acho que eu tenho uma conexão com o mundo infantil muito grande, né? Eu vi muita criança, vi um escravo, uma cigana com um bebê, foram umas coisas muito antigas assim mesmo. Mas a sensação que eu tinha era... eu queria que fosse uma festa de carnaval com todos aqueles seres, assim, sabe? Eu queria brincar com eles. Eu também tive essa intuição de, tipo, une o grupo, faz uma roda, era de Aquários. Daí, tipo, foi o momento que eu fiz a roda com as pessoas e... eu até falei pra alguém que, tipo, tava passando atrás da galera, assim, como se fosse, assim, um monte de gente. Falei, olha, não respeitaram o Covid, tá aglomeração em outro plano. Porque era tanta gente em volta, assim, era muita gente. E eu trouxe o tarô da minha avó, que ela me deu. Eu falei, eu vou levar o tarô pro retiro, eu não vou tirar, eu vou levar o tarô porque o tarô em 2020... me proporcionou muitas coisas, assim, eu nunca me divulguei como tarólogo com a Luri, né, que é a filha da Vânia, regressão, e eu descobri que eu tenho uma descendência cigana, depois eu fui atrás e descobri que de fato existiu isso. Eu falei, eu vou levar o tarô lá para consagrar, e aí eu iria descer com o tarô para o portal. E eu esqueci, daí no meio que tava rolando tudo aquilo, eu falei, isso eu vou subir para pegar meu tarô. E aí eu senti, tipo, não era a energia para estar ali, eu não podia consagrar numa limpeza, né? Não precisava. E aconteceu uma coisa essa noite, que eu sonhei que eu tava descendo no portal, e aí tinha uma cigana lá, e ela me dava o tarô. E falava, leva pra cachoeira, leva em outro lugar, não era pra você ter trazido aqui. E foi incrível. Assim, foi eu venho aqui há muito tempo e de fato foi uma das experiências mais mágicas que eu já vivi na vida. E achei belíssimo, fiquei encantada. Cada tocha que eu passava, eu me deparava com formatos diferentes e em muitas delas me vieram muitos corações.
E ali eu também fui trabalhando com o Pono, fui trabalhando com a minha ancestralidade. Duas tochas me chamaram muita atenção pela dimensão, né? Em que ela saía do formato do coração e ela expandia. E duas tochas também para mim foi muito forte, porque elas me traziam fumaça, a fumaça vinha até mim e eu acolhia e eu trazia, e quanto mais ela vinha, mais eu trazia e agradecia. Então, o passar pelas tochas para mim foi extremamente especial, foi uma experiência única. Me veio outro momento maravilhoso que foi a celebração ali, né, com o grupo todo na roda. Foi uma música que mexeu muito comigo ali no momento em que nós estávamos na roda. Eu senti, de fato, a música, a dança, né, todo aquele movimento, todo aquele ritual, para mim foi gratificante, foi muito forte. Eu achei maravilhoso. Eu estava correndo porque eu estava querendo tirar fotos e ao mesmo tempo participando. Na hora que você ainda me falou, faz as fotos. E eu tentando fazer, não estava saindo boas fotos, mas estava saindo. Mas mesmo assim eu estava com foco na vivência, no momento, e eu consegui fazer todas as tochas, muita direção, muito afinco. Como alguém falou, não estava pensando exatamente em alguém, mas eu sabia que ali tinha alguma coisa a ser tratada. E foi muito especial mesmo. E o que eu senti é que estava tudo muito ligado. E todos muito ligados. E assim, eu senti uma simbiose muito grande também, né? Eu passei, já estavam as pessoas girando em torno do fogo. E eu pensei, poxa, e agora como é que eu vou chegar no fogo? E a carta quase pulando da minha mão, a carta já estava uma coisa assim, uma vibração. Querendo ir pro fogo, né? Mas foi muito fácil, foi muito assim, a hora que eu olhei eu falei, e agora? Mas aconteceu. E foi muito fácil e de repente eu já estava no meio da roda, girando com as pessoas. E a simbiose, a conexão, estava tudo muito perfeito. Muito bom, foi maravilhoso. Ontem começou pela carta, né? A gente não escreveu ontem. Mas toda aquela negatividade, aquelas mágoas que a gente escreveu na carta, aquilo já tinha uma energia muito forte. E toda vivência, energeticamente ou espiritualmente, a gente vai se agrupando e os grupos vão se levando. Então eu entendo que energeticamente a gente vai se acolhendo e vai caminhando junto. E a gente ficou aqui, tinha pessoas que ainda precisavam escrever mais coisas, que tinham mais necessidade de colocar mais coisas dentro daquela carta. Então a pessoa refletiu desde o momento que a gente começou a escrever e colocou para fora. E a pessoa precisava colocar aquilo para fora. Então era muito importante ela ter alguém do lado, ela ter a oportunidade de colocar aquilo. Então eu acredito que espiritualmente, energeticamente, você acolhe o seu irmão e você vai caminhando com ele. Então tudo é a sua energia indo. E no caminho você tem sensações que são suas. E é mágico. E é mágico. Como a gente chegou um pouco mais tarde, já estava toda acesa o campo, né? Então estava maravilhoso, estava lindo. De se ver já estava lindo. E a vivência também que agregou, que é da constelação, também é muito forte. Então já era mais uma energia muito forte vivendo junto. E além disso ainda tinha a energia do portal, que era mais uma energia muito forte. Então eu acredito na constelação tem uma frase que foi como tinha que ser. Essa era a sua constelação, essa era a sua necessidade familiar, passando pelas tochas. Quando eu sentia necessidade, eu pedia perdão, ou eu agradecia. Eu não materializava ninguém, mas se eu sentisse a necessidade, eu passava isso. Porque é libertador também para os nossos antepassados ouvir um perdão. Ou é libertador para os nossos antepassados entender, eu agradeço, obrigado por você existir. E foi assim. E quando eu cheguei no portal, tinha a energia da minha mãe e do meu pai, que também são duas energias muito fortes. E passar por aquele momento foi muito especial. E com a minha mãe e com o meu pai queimar a carta, é muito bom. Aquele calor que te liberta de tudo que estava ruim dentro de você,
é muito bom, é muito bom. E a vontade que dá depois é de dançar. Aí eu tava na dúvida se eu tirava a foto ou se eu dançava. Aí eu dancei um pouquinho, fui lá, tirei a foto, voltei, continuei dançando. E agradeço muito por essa vivência, agradeço muito por quem estava comigo. Muito obrigado. Bom, eu já tinha feito constelação familiar de bonecos, de pessoas, mas nunca com tocha. Eu achei fantástico. E eu achei fantástico, já desde o início, a decoração, né, do espaço, já tinha energia assim, muito grande, porque a gente viveu um momento muito bonito, no Sagrado Feminino, e para dar continuidade, eu pensei nas mulheres da minha família. Foi muito bonito, muito respeito e gratidão pelos meus pais, mas ao mesmo tempo eu senti necessidade de fazer uma quebra ali de pensamento e até de padrões, e eu acho que eu quebrei isso. Gratidão, né? Certo. E foi muito bom isso, assim, a experiência das tochas e dessa força, os diferentes movimentos das chamas. Foi maravilhoso na fogueira também, queimando aquela energia. A hora que o pessoal começou a chegar em volta da fogueira, sentindo aquela energia das pessoas ali do fogo, foi muito legal, foi muito bom, assim. Me senti muito carregada com a energia de todo mundo, aquele fogo, foi muito louco. E a cada tocha uma energia diferente. Umas mais fortes, umas mais fracas. Ia mentalizando, né, os ancestrais, tanto por parte de pai, quanto por parte de mãe, ia pedindo perdão, ia agradecendo, ia perdoando. A mais emocionante foi no portal com o meu pai e minha mãe, né, e principalmente com minha mãe, já faleceu faz 3 anos. Então foi uma energia bem diferente, onde que eu canalizei bem o agradecimento. E eu pedi muito dessa conexão com a minha ancestralidade para trabalhar minha ansiedade. E quando eu joguei, eu senti uma paz plena. E logo em seguida veio a Amanda. Quando ela jogou, aí que eu consegui levar. Foi libertador intenso, eu ainda tô assim. Quando a gente chegou nas tochas, eu senti uma energia muito forte, muito boa. Quando eu tava passando pelas tochas, eu olhei ao meu redor, eu não tava ali, eu tava em outro lugar, não sei se era alguma casa, e todos os meus ancestrais estavam lá comigo. E aí teve uma hora que eu abaixei e todo mundo, tipo, fez uma roda em mim e me abraçou. Todo mundo. E tipo, aí eu passei no do pai e da mãe e eu senti uma gratidão muito grande do meu pai e da minha mãe. E quando eu queimei, depois eu queimei, o meu queimou muito rápido. E depois eu queria deitar na terra para sentir a mãe terra, sentir o calor do fogo, sentir a chuva, que é a água, e o ar. Então foi muito gratificante, foi muito bom.